exaltação do líder da nação. A festa em tom nacionalista, impecavelmente organizada e controlada, além das bandeiras vermelhas balançadas simetricamente em imagens meticulosamente produzidas. Pode até lembrar a ditadura da Coreia do Norte, mas a festa na Praça da Paz Celestial, na semana que termina, exalta o centenário do Partido Comunista Chinês, que em nada, mas nada mesmo, se parece à organização partidária que manda em Pyongyang. Os comunistas da China são pragmáticos. Com uma mão, reprimem a dissidência e calam a oposição. Na China, uma jornalista que cobriu o avanço do novo coronavírus na província de Wuhan foi condenada a 4 anos de prisão. Com a outra, induzem a prosperidade econômica, numa aposta irreversível na indústria de tecnologia. A economia da China teve um crescimento recorde de 18,3% no primeiro trimestre de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre de 2020, o PIB chinês havia despencado 6,8% por causa das restrições para combater a pandemia. À frente dessa potência econômica, hoje é a segunda maior do planeta. Apenas e só por enquanto atrás dos Estados Unidos está o presidente Xi Jinping, que assumiu o comando do país e do partido em 2012. Mudou a lei para ficar no poder por tempo indeterminado. Recuperou o orgulho dos chineses, que agora mandam até robô para Marte, numa economia de mercado controlada pelo Estado. Se os preparativos para a festa enalteceram a história dos últimos 100 anos, o discurso do poderoso presidente mirou o futuro, em tom desafiador. O povo chinês se levantou e o tempo em que era oprimido acabou, disse o líder na Praça da Paz Celestial antes de completar. Qualquer um que nutra a ilusão de fazer isso sairá com suas cabeças ensanguentadas da grande muralha de aço, forjada pela carne e pelo sangue de 1 bilhão e 400 milhões de chineses. Como o comunismo chinês se moldou ao longo dos últimos 100 anos, como a abertura econômica contrasta com a restrição da liberdade política, e de que forma Xi Jinping forjou sua liderança, a mais relevante desde Mao Tse-tung, que fundou a República Popular da China em 1948? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio vamos a Pequim conversar com o colunista do Globo, Marcelo Ninho, que acompanhou de perto a celebração do centenário do Partido Comunista Chinês. Fique com a gente. Marcelo Ninho, você teve a possibilidade de fazer a cobertura in loco dos festejos dos 100 anos do Partido Comunista na Praça da Paz Celestial. Existe uma adesão popular a essa grande festa ou essa, na verdade, é uma festa da elite política chinesa representada pelo partido, o maior partido do planeta Terra? Pois é, se você chamar a elite do partido, os membros do partido, que são mais ou menos 95 milhões, eu acho que faz sentido dizer que é mais para a elite do partido, porque a propaganda é muito intensa, né? Então, essa grande data do centenário do Partido Comunista já tem sido martelada há meses. Está por toda parte, na mídia estatal, nas faixas pelas ruas, todo mundo as escolas têm que participar, as empresas têm que participar. Agora, tem muita gente indiferente a isso também, indiferente com um pragmatismo bem chinês, né? Sabe que isso é uma data importante para o partido, participa quando precisa, mas a adesão em si, por exemplo, a festa em que eu estive hoje, a festa na Praça da Paz Celestial, foi uma festa para convidados, embora muitos convidados, né? A maior praça do mundo, tinha mais ou menos 70 mil pessoas. Então foram convidados, escolhidos a dedo, gente que é principalmente do partido, gente que apoia o partido. E a verdade é que aqui Pequim teve 2 Pequins, né? Teve a Pequim da Praça da Paz Celestial, que estava lá cercada, isolada há uma semana para esse festejo. E o resto da cidade que está seguindo a vida mais ou menos normal.
Nínio, a única comparação possível no mundo com o Partido Comunista Chinês é o Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país muito pobre, anacrônico, muito fechado ao mundo, em contraposição à China, que virou uma potência econômica mundial, né? Qual foi a diferença do Partido Comunista Chinês? Qual foi o pulo do gato na China para virar essa vitrine econômica que é hoje? Eu acho que essa comparação com o Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, ela hoje em dia só se dá pela longevidade, né? Porque o Partido Comunista da China é o segundo maior duração no mundo, depois do Partido da Coreia do Norte. São situações totalmente diferentes. A China se integrou à globalização, está super integrada à economia mundial. Depois de 78, esse foi o salto que eles deram, né? Quando eles se abriram para o mundo e começaram a introduzir elementos da economia de mercado aqui, com esse sistema híbrido que eles têm aqui, que desafia classificações, né? Alguns chamam de socialismo de mercado, outros de capitalismo de Estado. Eu acho que não tem ainda um vocabulário para... Eles estão inventando um sistema novo. A história do Partido Comunista, desde que eles assumiram o poder na China, em 49, tem duas narrativas e duas trajetórias bem diferentes, né? Até a morte do Mao Tse-tung, em 76, quando era dominado por ideologia, um fracasso econômico, o país era um dos mais pobres do mundo, tinha um PIB em 78 que era 1/3 do PIB brasileiro, e a partir de 78, o Deng Xiaoping, depois que o Mao Tse-tung morreu, o Deng Xiaoping assumiu e decidiu fazer essa revolução econômica, que foi uma revolução para a economia mundial também. E isso também foi um dos motivos do sucesso e da longevidade do partido, porque eles, ao mesmo tempo que eles mantiveram um sistema político fechado e sem participação popular, eles ofereceram uma condição de vida muito melhor, prosperidade para as pessoas, tiraram milhões de pessoas da pobreza, tem a maior classe média do mundo, e esse equilíbrio foi o motivo deles terem esse sucesso, essa longevidade até hoje. Pois é, a gente já fez a comparação com a Coreia do Norte, né? E antes do Deng Xiaoping chegar ao poder e fazer essa revolução econômica a partir de 1979, teve um outro fato histórico muito importante que ocorre cerca de 20 anos antes, que foi o rompimento da China com a União Soviética. Quando a gente fala em comunismo no mundo, já vem o imaginário do stalinismo, né? Mas esse comunismo chinês não tem nada a ver com aquele comunismo russo, né? Como foi importante essa ruptura com a União Soviética para a China ser como ela é hoje? Eu acho que é importante lembrar que apesar de o Partido Comunista Chinês ter sido fundado em 1921 com o apoio da União Soviética e com os russos foram os padrinhos, né, da fundação do Partido Comunista, o rompimento aconteceu logo depois, não demorou muito, porque havia diferenças de direção da Revolução Chinesa. Os russos diziam que os chineses deveriam se concentrar mais nas cidades, e o Mao Tse-tung e os outros comunistas que lideravam a Revolução na época decidiram fazer a Revolução no campo, que acabou sendo um dos motivos do sucesso da Revolução. E depois que eles assumiram o poder, já nos anos 50, houve uma ruptura muito forte com a União Soviética. Os chineses não aceitavam a liderança, eles chamavam os russos de imperialistas, não aceitavam a liderança do suposto mundo comunista que os soviéticos queriam assumir. Houve uma rivalidade muito grande, inclusive os chineses tinham muito medo de serem atacados com bomba atômica pelos soviéticos. Isso acabou levando a aproximação com os Estados Unidos, né, no meio dos anos 70, no começo dos anos 70, depois no fim eles fizeram a reconciliação. E aí, a partir daí, eu acho que o importante também com a relação da União Soviética é que depois deles terem sido inspirados pela Revolução Russa e apoiados, de certa forma, no começo, depois que houve o fim da União Soviética, isso se tornou uma lição para os líderes chineses. Eles viram que deveriam se concentrar, fortalecer o partido
e se concentrar muito mais em um modelo econômico que fosse bem sucedido para melhorar as condições das pessoas. Caso contrário, eles não iam durar no poder, como aconteceu com a União Soviética. Onínio, como é que é na prática a presença do Partido Comunista Chinês no dia a dia das pessoas, da sociedade? Por exemplo, nas grandes empresas tem representantes do Partido Comunista dentro, nas cidades tem escolas do partido, comitês regionais. Como é que é a presença do Partido Comunista no dia a dia dos chineses? O Partido Comunista se tornou sinônimo do Estado chinês, né? Ele está presente em tudo. Isso tem sido cada vez mais intensificado desde a chegada ao poder do atual presidente Xi Jinping, que ele quer cada vez mais tornar o partido e o Estado uma coisa só. Na prática, isso se dá da forma de comitês que são espalhados pelo país, né? Como eu disse, o partido hoje tem 95 milhões de membros. Eles têm células por todas as cidades, vilarejos do país, e também tem uma relação entre o setor privado e o setor público, que é única no mundo, de uma sinergia ou uma interação estimulada e também, de certa forma, coagida pelo governo, para que o setor privado cumpra com a linha do partido. Então, hoje em dia, mais de metade das empresas privadas, elas têm comitês do partido. Então, essa ligação com o partido e entre o setor privado, com esses comitês dentro das empresas, é uma relação que é difícil de entender se você pensar nos paradigmas que a gente conhece de branco e preto, né, de comunista ou de capitalista. Aqui, como eu disse, é um sistema híbrido. O governo, o Estado, o partido procura controlar a direção de tudo que acontece aqui e, claro, o setor privado, que é o que mais contribui, na verdade, para o PIB, né? Eu acho, né, Nini, que uma boa forma da gente ilustrar isso que você está falando é sobre o Jack Ma, né, o dono da Alibaba, o grande empresário chinês, que é um membro do Partido Comunista, né? Sim, eu acho que ele ilustra de uma forma interessante, não só a caminhada econômica que o país teve nos últimos anos, porque ele é um self-made man, é um cara que começou do nada, com uma empresa pequena no apartamento dele, era um professor de inglês e um dos pioneiros na internet, foi visionário nesse ponto também do e-commerce, né, do comércio eletrônico. Segundo a revista Forbes, por exemplo, entre as 500 maiores empresas do mundo, 124 são chinesas. E entre essas 124 encontra-se a Alibaba, que é, digamos assim, para simplificar, é a Amazon lá deles. Teve uma relação, isso ajudou também na ascensão dele, claro, ele tem uma visão de negócios incrível, mas ele também soube jogar o jogo, como você disse, ele é membro do partido e teve uma relação sempre muito inteligente com o partido. Isso teve uma mudança no ano passado, né? Porque ele estava ficando grande demais e ninguém pode ficar maior do que a China, né? Do que o Partido Comunista. Então, ele estava querendo lançar uma grande empresa de fintech na Bolsa e o Partido Comunista deu uma travada neles, inclusive ficou sumido um tempo, houve rumores do que teria acontecido com ele. Ele é um exemplo interessante porque ele é um modelo, né, para milhões de chineses que sonham em se tornar ricos como ele, com uma jogada de negócios, mas também entendendo que se não tiver uma relação boa com o partido, isso não vai ser possível. Onínio, apesar da China ser essa grande vitrine aí de crescimento econômico, o governo chinês tem vários esqueletos no armário, principalmente no que se refere aos direitos humanos e às liberdades individuais, né? Tem a questão da perseguição aos dissidentes de Hong Kong, a minoria dos uigures. O partido se mantém forte com apoio popular mesmo nesse contexto? Isso é uma pergunta muito difícil, né, de responder, porque aqui não tem uma liberdade de expressão, as pesquisas de opinião não são muito transparentes, embora o partido faça milhares de pesquisas de opinião, está sempre de olho no pulso da sociedade para saber o que precisa
e para apagar incêndios, né? Esse é um dos segredos da longevidade do partido também. Não só a repressão quando precisa fazer, mas também ter uma noção do que está acontecendo na sociedade para apagar incêndios ou reprimir qualquer tipo de distúrbio que possa acontecer. O Partido Comunista Chinês aprovou nesta sexta-feira um projeto de lei para reprimir protestos em Hong Kong. Seria para o governo central uma forma de proteger Hong Kong da ameaça de separação e uma resposta aos protestos por mais liberdade que se prolongaram por 7 meses no ano passado, com diversos confrontos entre manifestantes e policiais. A repressão aumentou nos últimos anos, né, a partir da chegada do Xi Jinping no poder. Ele é o líder mais ideológico nos últimos anos, ele reforça muito a importância de ler Marx, né, da organização marxista-leninista do partido. Isso serve como uma marca, né, como uma marca do partido para manter essa narrativa histórica de que só eles poderiam levar a China ao renascimento, como eles chamam, depois de serem humilhados por potências estrangeiras no fim do século XIX. Mas, como eu disse, tem essa combinação entre repressão e benefícios que é um dos grandes mistérios da China, né? Esse equilíbrio que muita gente acha que não é sustentável, porque durante muito tempo a China estava crescendo uma média de 10% ao ano, já caiu para 6%, que é um colosso, né, para a maioria dos países do mundo. Mas mesmo assim muita gente acha que eles não vão conseguir manter isso por muito tempo. E se você pensar que o partido tem esse equilíbrio entre controle absoluto, agora também com o uso de tecnologia para monitoramento e reconhecimento facial e tudo isso, sem o crescimento econômico, isso cria um risco para o partido. E aí, Nini, o Partido Comunista Chinês chega aos 100 anos sob o comando do Xi Jinping, que acabou se tornando o maior líder desde Mao Tse-tung, né? O que a gente pode dizer sobre a filosofia do Xi Jinping? Ele tem apostado muito numa revolução tecnológica, né, numa nova batalha por protagonismo mundial muito calcada na questão da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, também houve um recrudescimento da repressão, né? Sim, e nos dois sentidos a tecnologia é o que tem em comum nisso, né? Porque a China tem apostado, investido muito na tecnologia e isso serve para esses dois propósitos, tanto o doméstico, né, que é para revitalizar, dinamizar a economia, que está fazendo uma transição já há alguns anos de uma economia que era mais baseada em produtos baratos, em exportação e investimento, para uma economia mais voltada para o consumo doméstico e tecnologias avançadas. Isso serve também no plano doméstico para a repressão, né, que a gente estava falando, porque isso eles têm um controle sobre os dados, têm controle, eles usam tecnologia para fazer esse controle da população. E, por outro lado, no plano internacional, eu acho que tem uma percepção de que as novas tecnologias são fundamentais para definir o protagonismo nos próximos anos. Isso aí fica claro, com a preocupação dos Estados Unidos, reconhecem isso também, né? O Joe Biden assumiu falando sobre isso, falando sobre a importância de os Estados Unidos recuperarem também a sua indústria doméstica e tal. Em alguns setores, como semicondutores e inteligência artificial e robótica e tal, os chineses estão investindo muito, estão chegando perto do nível de investimento dos Estados Unidos, assim, comparado com o PIB, e essa é uma aposta muito clara do governo chinês, de investir em tecnologia. A palavra de ordem aqui agora é autossuficiência, porque principalmente depois do aumento da rivalidade com os Estados Unidos sob o governo de Donald Trump, os chineses perceberam que não podem depender de mercados externos para a cadeia de suprimento. Então eles estão querendo cada vez mais terem a sua própria indústria de elementos básicos para essas tecnologias avançadas, como chips, por exemplo. Então, tem um investimento enorme, tem grandes indústrias que pertencem ao Estado que estão dedicadas a isso,
E a percepção aqui, eu acho que também nos Estados Unidos, é que isso vai definir se existe um campo de batalha nessa suposta nova Guerra Fria, é a tecnologia. Nínio, conversando com alguns americanos ao longo dos últimos anos, a gente percebe a visão deles sobre os chineses, né? Eu vou falar de 2 campos da tecnologia hardware, telecomunicações e mais um, inclusive, o campo espacial. A China é o segundo país até agora a aterrissar com sucesso em Marte. Só os Estados Unidos tinham conseguido essa façanha antes. E eles vêm com uma certa preocupação, ou uma grande preocupação, mas também com uma admiração. Eles percebem que os chineses estão se desenvolvendo tecnologicamente muito rápido e tentam, portanto, se desenvolver ainda mais, correr atrás em alguns aspectos, inclusive. Na sua percepção, como os chineses veem os americanos, que se tornaram de fato seus principais adversários do mundo hoje? É uma relação de amor e ódio, né? De admiração e temor ao mesmo tempo, né? Os chineses admiram, eu digo os chineses, a população chinesa em geral, admira muito os Estados Unidos, até pouco tempo via como modelo. Eu acho que o Donald Trump foi uma grande virada nessa percepção, não só para os chineses, né? Mas para muitos países do mundo, de admiração dos Estados Unidos. Mas ainda assim existe um consumo de cultura. Os Estados Unidos continuam sendo uma grande potência cultural, que os chineses não estão nem perto de sonharem, né, de chegar num nível de influência cultural como os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, como eu disse, o governo Trump deu um alerta para os chineses de que eles estavam entrando realmente numa Guerra Fria. Numa nova Guerra Fria, né? Uma nova Guerra Fria com aspectos muito diferentes da primeira, né? Porque a China é muito diferente da União Soviética. Agora, os chineses eles sabem que vão enfrentar essa competição. Eles os Estados Unidos não chamam de Guerra Fria, eles inclusive não gostam desse termo, mas eles não acham que deveria ser uma questão ideológica. Agora, é claro que eles veem isso cada vez mais como uma competição direta com os Estados Unidos. A China, já tem previsão que a China vai se tornar a maior economia do mundo em alguns anos. Então, é claro que para o governo chinês, a competição com os Estados Unidos, eles investem cada vez mais principalmente em tecnologia, mas também na parte militar, né? Mas principalmente em tecnologia. Ô Nínio, é possível hoje vislumbrar que em algum momento toda essa liberdade econômica que já permeia a sociedade chinesa possa se transportar também para liberdades individuais e políticas, com uma economia que funcione menos em prol do Estado e do próprio Partido Comunista? Olha, hoje em dia é difícil imaginar que isso acontecer em breve, né? Ou no curto prazo, no médio prazo, porque o controle da sociedade aqui aumentou muito, a repressão também, a tolerância, a dissidência é muito baixa. O Apple Daily é o último jornal a defender abertamente a democracia do território, que ainda desfruta de mais liberdade do que na China continental. E decidiu por fim a edição impressa depois de ter executivos presos e bens congelados sob a acusação de violar a Lei de Segurança Nacional. A voz do partido tem que estar acima sempre de tudo. Como eu disse, o partido virou sinônimo do Estado, né? E eles usam a narrativa histórica de que eles foram os únicos capazes de superar o século de humilhação e de unificar a China e, depois de 79, levar a China à segunda maior economia do mundo. Hoje em dia é difícil imaginar. Agora, tem muita gente que acha que isso é um modelo insustentável, que um país que não tenha reformas políticas, pelo menos em algum nível, possa continuar tendo sucesso econômico e continuar tendo sucesso em inovação, que é fundamental para o sucesso econômico da China. Agora, como a China já surpreendeu tantas vezes, né, já desafiou tantos modelos, é muito difícil prever. Por enquanto, o que parece é que eles estão cada vez mais confiantes. A confiança aumentou muito, principalmente depois da pandemia, né? O que é uma coisa irônica se você pensar no começo da pandemia, quando parecia que seria uma crise que até ameaçaria o poder do Partido Comunista. Na verdade, isso aconteceu o contrário. Como o controle da pandemia aqui na China foi um sucesso absoluto, inegável, isso acabou fortalecendo muito o poder do Partido Comunista e também a popularidade. Eu conheço gente que
era contra o partido abertamente, não abertamente, né, mas pelo menos em conversas privadas, era contra o Partido Comunista, e hoje reconhece o sucesso deles no controle da pandemia, principalmente se comparar com o que acontece em outros países. Marcelo Ninho, muito obrigada pela participação, bom trabalho aí para você. Muito obrigado, Ninho, um grande abraço e um bom trabalho. Obrigado, foi um prazer. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Bernardo Ionechig e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.